Acho que embaixo da tela. Ah, que legal. Ixi, gente, eu vou ter que mudar aqui pro desktop. Calma aí. Deixa eu ver de novo. Compartilhar, ver se dá. Compartilhar. Hotmart, vai, Hotmart. Será que é essa? Instituto Hotmart. Não, é esse. Esse. Compartilhar também o áudio da guia. Compartilhar. Deu. Beleza. Vê se deu aí. Ótimo. Então vamos lá, ó. Eu estou aqui na comunidade e a gente vai selecionar, tá? Então aqui tem um monte de aula, aquelas aulas que eu dou gravadas e ao vivo, mas nós vamos aqui, que é o esquema dos casos clínicos dos alunos, tá? Beleza? Quem que tá aí? O Gustavo? Só o Aguinaldo e o Gustavo, gente? Dá um oi para nós aí, pô. Então eu vou pegar um caso da comunidade. Vamos ver, esse caso é novo, não estava aqui não. O Murilão colocou dia 14. Eu não tinha visto ele. Esse eu não discuti ainda. Esse eu discuti, da Paty. Esse aqui, 82 anos. Legal, Patrícia de novo. Vamos ver, esse aqui eu não discuti. Vamos ver de novo aqui. Se eu discuti ou não. Deixa eu dar uma olhada. Acho que não. Tá? Não lembro de ter discutido. Então vamos lá. Paciente 82 anos, com bruxismo severo, desgaste nos entes anteriores e fratura recorrente dos posteriores. Já usa a placa mil relaxante, mas uma idade avançada com muito desgaste. Nós temos então o escaneamento dele aqui. Eu não tenho raio-x. Não sei se a Patrícia está aí. Paty, será que você está aí, Patrícia? Patrícia, ela me mandou o raio-x do outro caso, mas dessa aqui não está. Tá? Deixa eu ver se esse caso aqui está mais completo. Esse caso aqui do Vinícius, paciente 62, recorrente de fraturas também de restauração. Nossa, muito próximo. Visualizar. Dores musculares em região masseter, sem doenças prévias. Fala, Jorge, beleza? Dificuldade para dormir, reclama do apinhamento. Caso apresenta clara necessidade de devolver estruturas anatômicas posteriores. Devo fazer DVO pré-orto? Ela vai para orto. Ah, legal o caso, entendi. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver se tem mais fotos. Tem o raio-x dela, ok. Então vamos ver aqui, já está um caso um pouquinho mais completo. Ela é topa-topa e topa-topa esquelética, hein? E tem uma compensação aqui, ó, grande. Nesse caso aqui, nós temos um problema. Esse caso é cirúrgico. Ele não é nem só orto, nem só DVO. Ele é um caso cirúrgico ortognático. Tem um ortodontista, um cirurgião aí na área, ó. Então ele tem uma impactação aqui na região. Então esse é um caso um pouquinho mais avançado. Então se alguém quiser opinar aqui no chat, fica aí a dica, tá? Então ela tem desgastes, tem vamos dizer assim, uma perda significativa de esmalte. Só que a DVO dela não está tanto alterada. Essa aqui ela foi feita uma compensação. Então é uma classe 3 esquelética, você pode até manipular ela, mas com essa impactação. Então esse é um caso cirúrgico. Então o inicial seria cirúrgico, tá? Marson, mas ela tem 62 anos, não quer fazer cirurgia, a gente consegue melhorar ela alguma coisa? Então vamos lá. Primeira coisa, causa. Eu já sei a causa. Aqui foi falta de tratamento com o passar do tempo. Ela é uma bruxista mega severa? Não é, tá? Mas tem sinais, não mega severa. Ela é, mas não mega severa. Então, aqui, nesse caso, é cirúrgico, mas ela não quer fazer cirurgia, então eu consigo melhorar, sim, alguma coisa, lógico, mas essa dimensão eu também não vou conseguir trabalhar muito nela. Acho meu óculos. Pegar meu óculos, ele tá sujinho, mas vai aqui. Tá? Então, o que eu posso trabalhar? Um pouco na dimensão e também reposicionando ela
em RC. Só que eu preciso fazer um teste se ela é RC mesmo ou se ela é uma classe 3 esquelética e que não vai mudar disso. Como que eu vou fazer isso, Marçom? Manipulando, entre aspas, ela, levando ela em relação cêntrica. Então, a gente sempre vai fazer isso, tudo bem? Então, como que eu vou fazer isso? Vou fazer um jig funcional e vou ver se eu consigo reposicionar essa mandíbula. Então, eu sempre vou fazer isso daí, beleza? Dúvidas? Dúvidas por enquanto. Alguma dúvida? O Bruno, Sueli tá na área. Quem mais? Jorjão, fala Jorge, beleza? Como tá aí? Aí pra riba. O Renanzinho, bom? Uma turma aqui, tá? Fabiano, mas ela, dá uma olhada no meu cursor, vocês estão vendo, ela tem desgaste. Desgaste. Tinha que melhorar essas oclusais? Sim. Ela tá com platô? Ela tá com platô. Então, qual é a pegada? A pegada é, então, primeiro é cirúrgico. Não, Fabiano, não vou fazer cirurgia. Então, eu vou reposicionar a mandíbula e vou ter que acrescentar essa daí. Ou seja, ela vai virar um caso tipo 3. Então, de novo, ela vai virar um caso tipo 3. Mas eu não vou conseguir trabalhar nela de uma dimensão muito alta. Estão entendendo isso? Então vamos de novo. O caso dela é cirúrgico ortognático. O paciente não quer, vai ter uma limitação nessa DVO e uma limitação nessa impactação. Então você vai trabalhar com ela com um caso tipo 3, melhorando esse transpasse anterior, reposicionando essa mandíbula. Fabiano, mas e se eu colocar ela na orto, ajuda alguma coisa? Ajuda, tem ortodontista aqui? Ela ajuda, mas só a orto não vai zerar ela. Uma orto-DVO vai melhorar, mas o caso dela, vou falar, o melhor dos mundos seria cirúrgico. Tá bom? Ah, o Brunão tava no curso de laminado. Beleza, Bruno. Tamo aí, 21 horas, hein? Né? E aquele caso lá com o sashimi que você fez hoje? Né? Seca Lísia. Então vamos lá, ó. Então esse caso de desgastes aqui, eu preciso, obviamente, repor essas cúspides. Então eu vou repor as cúspides. Mas, Fabiano, ela parece que tem uma extrusão aqui, ó. Tem. Então, lembre, o caso cirúrgico não quer, a orto ajuda? Ajuda. Orto e DVO vai ajudar? Vai ajudar. Vai zerar o caso? Não, mas já vai melhorar esse transpasse anterior. Então, lembre, reposicione a mandíbula, vê se melhora. Fala, Lucas. Escreve aí para nós, por favor. Tá? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Lógico, se você colocar o aparelho, você vai melhorar esse apinhamento, né? Eu não sei se só com a horta você vai ter que usar mini implante ou mini placa. Com mini implante e mini placa, você consegue intuir alguma coisa, mas tem, lógico, sempre uma limitação. Não é assim que você consegue muita coisa, mas melhora você consegue, tá? Então, aqui é uma impactação. Essa guia incisal, não tem como você aumentar muito aqui, ó, nessa região. Agora, se você reposiciona ela numa RC, a tendência é que ela fique um pouquinho, saia desse topo a topo e vá para um transpasse melhor. Se você conseguir isso, essa guia incisal, essa guia anterior não vai ficar tão longa, tá? Mas aí o caso, ele é mais cirúrgico, entendeu? Tem impactação posterior. Exatamente. Então tem essa impactação. A orto ajuda? Ajuda com mini implante e mini placa. Só a ortodontia talvez resolve tudo isso daí? Provavelmente não. Precisaria de um caso cirúrgico. Então, tudo bem? Não dá para fazer muito. Tá, exatamente. O caso é cirúrgico, gente. Tudo que você fizer com orto, DVO, você vai ter uma limitação, entenderam? Então, você tem que colocar as cartas na mesa para essa paciente. Só que ela, se ela não quiser opção A, com cirurgia ortognática, orto, cirurgia ortognática e um pouco de DVO. Esse é o pacote completo dela. Marçom, mas ela não quer cirurgia ortognática, mundo real. Então vai ser DVO, caso tipo 3, vai ser uma ortodontia associada e, óbvio, vai ter limitações, não vai ter milagre. Só que assim, então opção 1, A, opção B. Opção C, só DVO? Não dá. Só DVO mais complicadinho. Você pode ter uma limitação pior ainda. Você pode melhorar isso daí, mas
Se você fizer só DVO, a tendência é o que o Lucas perguntou. Você aumentar muito atrás, e aí, obrigatoriamente, você aumentando atrás, você vai abrir muito a mordida dela e não vai conseguir fechar. Entendeu? Então, esse é o problema, só DVO. Então, para mim, no meu modo de ver, opção A, opção B. Então, você vai ter que conversar isso com o bucomaxilo e com o ortodontista e ver também tempo, custo e levantar isso daí para ela até onde vai chegar só com orto ou onde posso chegar com a cirurgia ortognática associada. Aí vai melhorar muito, óbvio, né? Tá? Ó, beleza. Sim, o ideal seria uma transpasse leve, porque não dá para fazer muito também, não dá. Quanto tempo de provisório neste caso, Marção? Na verdade, o provisório, se ela vai para orto, você já vai fazer esse levante, né, vamos dizer assim, ou esse acréscimo já no começo. E aí o ortodontista vai intruir esses dentes e melhorar essa curva de SPI e essa posição. Então você já vai desde o começo mexer, tá? Porque, na verdade, aqui você não consegue nem, olha lá, ó, não tem nem como começar, tem que começar com uma DVO para orto, você não consegue nem bandar isso aqui, ó, nem colar bracket, de tanta impactação que tem. Entenderam? Então, esse caso, se ele não quiser o plano A cirúrgico, né, ele vai ser o plano B, que seria um DVO pré-orto. Entendeu? Uma DVO pré-orto. E aí a orto vai começar a alinhar, posicionar melhor esses dentes. Mas eu preciso fazer uma DVO, porque você não consegue nem colar nada aí, tá? Fabiano, se o paciente já é uma classe 2 e ao levar RC, essa diferença aumenta na reabilitação e não consigo toques em protrusão? Se é uma classe 2 severa, vamos lá. Aí eu tenho vários níveis de classe 2. Vamos supor que é uma classe 2 mega. A classe 2 já não tem, vamos lá. Seria uma classe 2 que não tem toque ou não tem guia protrusiva. A guia protrusiva dela é em pré-molar e molar. Estou falando uma classe 2 severa. Esse caso também é cirúrgico. Você vai ter limitações. Tudo bem? Existe uma técnica de avanço de mandíbula, mas também você não vai conseguir. Se é um caso cirúrgico, também não. Se é um caso tipo 2 médio ou suave, você consegue. Caso severo, você também não vai conseguir, Gra. Entendeu? Tá? Que mais? Como fazer em caso assim, classe 2 severa? É cirúrgico. Se você não vai fazer a cirurgia, porque ela tem 60 anos e viveu assim, beleza, usa uma placa para ela fazer a desoclusão. Fora isso, ela vai ficar desocluindo errado desde quando ela nasceu. É a mesma coisa de um paciente classe 3. Se ele é uma classe 3, ele está mordendo lá assim, ó. Esquelética, tá? Não falsa classe 3. Se ele é uma falsa classe esquelética, é só cirúrgico. Se ele não quiser fazer cirurgia, você tem limitações. Você não vai conseguir reposicionar a mandíbula do cara, porque ele é esquelético. É a mesma coisa. Então, tem casos, a gente tem que parar com isso. É assim, tem casos que não tem como fugir de uma cirurgia ou de uma ortodontia. Não tem como resolver só na tabletops, reabilitação. Então, quando a gente dá essa aula, lembre, eu dou aqueles requisitos de DTM, eu dou requisitos quando vai para orto, quando vai para cirurgia, e mostro vários casos com orto e sem orto, e mostro casos que foi sem orto, teve limitações, mas clinicamente foi aceitável. Agora, tem casos que não tem como. Posso mostrar alguns aqui outros dias, tá? Mas tem casos que não tem como. Tudo bem? Então, esse aqui é a foto dessa paciente, e aqui é a panorâmica dela, né? Então, olha a extrusão, impactação, tá tudo compensado, né? Então, vai ser cirúrgico ortodôntico no meu modo de ver. Cirúrgico, lembre, você vai conversar com um colega seu. Eu vou colocar aqui, ó. Então, conversar com buco e ortodontia. Só DVO, só DVO, não vai dar certo ou terá limitações. E isso tem que conversar com o paciente, beleza? Avaliar a RC, ou a posição fisiológica mandibular dessa paciente. Beleza? Caso, vou colocar aqui, caso discutido no dia... Que dia que é hoje, gente? 17. 17/6, da terça. Terça com
Marçom. Porque daí o que acontece? O pessoal da comunidade vê esse caso, vê o que eu escrevi aqui, e aí vai lá na aula e vê mais detalhes, entendeu? Essa é a pegada quando tá na comunidade. Dúvidas desse caso, pessoal? Dúvidas desse caso? O que vocês trabalhariam? Vocês trabalhariam isso? Entendeu? Abriu a mente aí de vocês ou não? Então, esse é um caso cirúrgico ou ortodôntico com DVO. Então, assim, ou é cirúrgico, ortodôntico, DVO. Não é só ortognático, beleza? Porque ela precisa restabelecer essas cúspides que foram desgastadas, estão compensadas. Então, ou ele é o plano A, cirúrgico, orto, DVO, ou ele é orto, DVO, que seria uma DVO pré-orto, só DVO, vai ser difícil. Vai ser difícil. Dá para alguma coisinha, mas não, porque se você for aumentar atrás, vai criar um espaço muito na frente. Lembra que você lembra disso? Quando você aumenta um atrás, quer dizer 3 à frente. Isso é um erro falar isso, porque isso é uma média, tá? Isso é uma média. Nessa paciente aí, que é uma dólica clássica, muito dólica, perfil triangular, né? Uma curva de SPI bem acentuada, quando você levanta atrás, é mais na frente. Né? O bráquio, menos, tá? Então, depende do perfil, porque o plano oclusal dele é mais reto, é mais plano. Não vou falar que é plano, mas ele é mais plano. A curva de SPI do dólico, ele é maior, lembra esse perfil também. Beleza? Então tem essa diferença aí de bráquio, mésio e dólico, né? Então, aqui está impactação muito grande, né? A DVO tem que ser feita sempre antes da horta em todos os casos? Não, tem casos que não. Tem casos que primeiro é horta, tem casos que vai só para horta e não precisa de DVO. Tem casos que tem DVO, que seria DVO pré-horta. Se o dente está muito desgastado, normalmente a gente vai restabelecer essas cúspides e o ortodontista vai movimentando. Lógico que durante a movimentação vai precisar de ajuste, seja aditivo ou regressivo. Beleza? Então, não é todo caso que precisa de DVO pré-orto, mas alguns casos serão necessários. Tá? Beleza? Dúvida, gente? Mais alguma dúvida nesse caso? Então, esse caso aqui, ó, por exemplo, esse pré-molar aqui, realmente é uma tabletop. Então, faria uma tabletop em resina, vai para orto, movimenta, né, e melhora isso, tá? Se for para cirurgia, você já pode até fazer o planejamento junto, conjugado, com o bucomaxilo, tá? Então, é isso. Então, essa daqui, ó, isso é claro, isso aqui você nunca vai fazer um preparo de coroa, de nada, ó. Aqui é só, entre aspas, você colar na oclusal. O pré-molar já tem uma restauração, vai virar uma overlay, claro, já tem uma restauração grande aqui. Aqui, acredito que não, aqui já não tem espaço, já fizeram, ó, já é tão pequeno, aqui atrás, ó, que já fizeram até em metal, porque não tem espaço, de tanta impactação e desgaste que tem, né? Então, óbvio, essa paciente teria que ter feito isso há muito tempo atrás. E já é tratado o canal, né? Aquele esquema, e teve uma extrusão desses anteriores. E aí você consegue fazer essa modelação? Consegue na ortodontia, sim, consegue. Né? Já mostrei casos aqui também desafiadores que durante a ortodontia a gente conseguiu milagres junto com a orto, tá? Mas o caso dela é cirúrgico mesmo. Beleza? Dúvida, gente? Alguém tem alguma outra dúvida nesse caso? Sim ou não? Esse caso foi até rápido, né? Vamos ver esse outro aqui, ó. Ixi, esse aqui tá que tá, hein? Tá, esse aqui é de 82 anos. Deixa eu ver se ele tá completo. Não é aquele de 82? Do Murilo? Não, 55. Quem que era de 82 anos? Era esse. Era esse. Vamos ver esse daqui, já que foi rápido aqui. Tá. Deixa eu ver aqui o. É, meu amigo, muitos desgastes, aquela mordida, né? Aquela mordida. Já tem desgaste, já tem perda. Aqui eu preciso trabalhar. Aqui o correto, né? Esse paciente também você precisa manipular, ver se ele é uma falsa topo-a-topo, tá? Vai precisar levar ele em RC para avaliar isso. Então, aquele clássico, ó, tudo desgastado, tudo comido, né? Então, ele precisa estar com uma força excessiva na frente. Então,
que eu falaria nesse caso aqui? Eu preciso de mais dados, mais fotos, não vou conseguir fechar um planejamento dele completo, mas já dá para visualizar aqui que essa curva de SPI está tudo errada, que eu tenho uma extrusão compensatória, que eu tenho uma compensação, eu tenho uma mordida, então esse aqui é o clássico. Esse cara começou a desgastar atrás, começou a trocar por coroas, alguns dentes, começou o toque anterior, no toque anterior esses dentes vieram um pouquinho para frente, e a curva, e o sorriso dele está invertido, ou seja, aqui está mais alto e os premolares estão instruídos. Então, realmente, ele vai precisar de uma reabilitação. Se ele tem 82 anos, se ele quer fazer ou não, eu posso deixar assim, usar uma placa e vamos dizer assim, vida que segue, tá? Mas o ideal realmente é reabilitar esse paciente. Então vamos lá, esquece a idade dele que é mais avançada, tá? Então, qual é o meu planejamento aqui? Esse caso, ele é um tipo 3, quase 4. Então, eu vou resetar a posição da mandíbula, vou restabelecer esse plano oclusal, vou ter que reposicionar obrigatoriamente essa mandíbula já com o gig funcional. Então, eu vou criar um transpasse anterior adequado, porque ele está errado. Eu acredito que esse paciente seja uma falsa classe 3, falsa topa-topa. É muito comum esses casos que tem desgastes atrás e a mandíbula vem movimentando mais anterior, tá? Então, ainda mais ele que está cheio de desgaste, os dentes estão todos retos na região inferior, o transpasse está errado, pode até ser uma classe 3, eu preciso fazer um teste disso. Mas eu consigo melhorar bem isso daí. Então, para mim, no meu modo de ver aqui, né, tá vendo que tá bem, muito desgastado o inferior? Vamos pegar aqui o inferior, ó. Tá bem desgastado o inferior, já tá sem cúspides, tem coroas, então aquele famoso quebrou, colocou, quebrou, né? E aí você vai reposicionar. Lembrando, esse é um caso tipo 3, quase 4, você tem que quase mexer em todos os dentes, porque está totalmente desalinhado. É aquele paciente que vai e quebra, vai colocando, então nesse escaneamento dá para ver muito bem, olha só a curva, ó, totalmente invertida, tá? Totalmente invertida. Então, de novo, é um tipo 3, então é um tipo, vou falar que até um tipo 4, tá? Tá mais. Você vai ter que trabalhar em 2 arcos, não vão ser completos, tá? Quase completos, e realmente vou precisar avaliar essa falsa classe 3, ou é, ou não, ou é esquelética, tá? Vou colocar aqui, ó. Discussão 17 do 6. Extrair o terceiro os molares? Se ele tiver oclusão, não. Se não tiver, pode. Tá vendo? Ah, esse aqui tá sem antagonistas. Vai extrair esse dente, aí você pode até extrair se você quiser. Tudo bem? Mas se você for reposicionar, talvez dê um toque nesse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui também tá compensado também. Tá? Do outro lado, ele tem oclusão ou não? Vamos ver. Ele tem. Se ele tem oclusão, deixa. Não tem por que tirar o terceiro molar. Tá ali 80 anos, para que você vai tirar esse molar? Né? No caso aqui. Não tem por quê. Tá? Então lembre, aí aqui vai ser tabletopes mesmo. Aqui vai ser umas overlays, não vão ser nada de coroas, né? Então vai ser umas overlays aqui que você pode fazer, acréscimos, né? Mas lembrando que a gente nunca vai fazer a mão livre, a gente sempre vai fazer um enceramento, provar isso, e óbvio, fazer as tabletops, você ou em bloco. Aqui vai ter espaço para fazer, tá? E óbvio que você vai sair dessa força excessiva anterior, ó. Aqui é onde ele tá tocando, ó, tá tudo desgastado, ó, coitado. Porque perdeu estabilidade posterior, toque na frente, né? E esse toque na frente lasca, quebra, solta ou movimenta. O dente dele deu uma desgastada e deu uma movimentada. Por isso que ele tá com um overjet e tá com um sorriso invertido. Então ele sorrindo mostra muito o dente, tá? Então é isso. Dúvidas nesse caso? Nossa, eu tô rápido hoje, hein? Vocês têm alguma dúvida ou não? Tô rápido, hein? Tô rápido nesse planejamento aí. Então, nós hoje discutimos 2 casos, um da Patrícia e desse, e um outro caso também. Ah, tem esse aqui. Esse aqui eu vou deixar para outro dia, tá?
Esse aqui eu vou deixar para outro dia, ó. 55 anos, ó. Vamos ver. Esse aqui tá bom para discutir, hein, mas vou deixar para outro. Ah, esse. Nossa, esse aqui tá legal. Ah, esse comedor de dente, hein? Esse é clássico. Braquiozão, nervoso, comedor de dente. Ó, o tórax tamanho do bonde, implantes já lá atrás, já comeu tudo, já tem alimentação ácida. Eita, nós, hein? Maravilha. E tá comendo, desgastando tudo. Esse aqui é o famoso, eu chamo de tarja preta, né? Então precisa trabalhar na causa, mudar a vida dele, que seria o ideal, mas às vezes a gente não consegue, né? Mas depois a gente discute esse caso aqui. Dúvidas, gente? Dúvidas. Hoje nós estamos em. Nós estamos 67 pessoas, estava em 70, tá? Eu vou fazer uma chamada para vocês hoje. Lembre da sala secreta, dia 28. Semana que vem eu vou dar uma aula no sábado. Vai ser uma aula parruda sobre o método de protocolo de precisão oclusal. Eu vou falar bastante de material, qual material a gente usa para cada paciente, para cada procedimento. Para você entrar nessa sala secreta, você tem duas formas, tá, da sala secreta. Tem a formato normal, que você paga R$ 47 e assiste a aula ao vivo, tá? E aí você tem um VIP, que é um a mais, que está ali no final quando você clica, que é R$ 77, são R$ 30 a mais, R$ 77 a mais, desculpa, R$ 77 final. Você tem direito, aí é o pacote VIP que a gente chama, que seria o direito a um e-book dessa aula, a uma aula extra e também assistir essa aula vitalício, tá? Então, para quem quiser, tem que entrar na sala secreta. Beleza? Link da bio. E se você quiser, eu posso até colocar aqui, deixa eu colocar aqui no grupo, ó. Vou colocar aqui para vocês. Então, quem quiser direto entrar lá, então é irrisório, R$ 47 ou R$ 77, tá? Deixa eu consigo colocar aqui para vocês, ó, esse link. Deixa eu ver se dá certo. Isso. Então é isso aí, ó. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver se tá certo esse link. Isso aí mesmo, ó. Vou compartilhar com vocês aqui. Você clica aqui, ó. Aprenda a restaurar bruxista, R$ 47 à vista. Lá pelo Hotmart. Essa aula, vou falar, essa aula não é gravada. É uma aula ao vivo, tá? É uma aula ao vivo que eu vou dar. Então é uma aula ao vivo no sábado e a gente vai interagir. É uma sala fechada, não vai ser aberta, não vai ter em YouTube, não vai ter em Instagram, nada disso. Então é uma aula fechada que eu vou dar só para quem está nessa aula e pagou esse simbólico aí, R$ 47 ou R$ 77. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma. A Fernanda, consigo fazer um upgrade, a Fernanda? Consegue, Fer. Coloca lá no grupo. Você entrou no grupo, correto? Na sala secreta, não entrou? Então coloca lá que você quer, eu mando a equipe te mandar, porque aí precisa de um grupo, tem um grupo no WhatsApp também, tá, gente? Então esse grupo no WhatsApp, a gente fica trocando informação, já mandei até cupom de desconto para eles. Cara, só o cupom de desconto você já pagou a entrada 300 vezes. Beleza? Dependendo de quanto você gasta por mês no dental. Mandei o cupom da Care, da Maquila e da M4 por enquanto. Essa semana tem outro, tá? Que mais? Que hora será? Vai ser um sábado de manhã, Sueli, dia 28. Nós vamos começar umas 8h30, 8h45 e vai até. Tá falando 3 horas, mas vai ser mais, tá? Eu sei que vai ser mais. Então, vamos ficar umas 4 horas, né, nessa aula. Beleza? Dia 28. Dia 28. Se você adquiriu o de 77, você pode assistir quantas vezes quiser, vitalício. Ou você pode assistir por 47 ao vivo, dependendo até 24 horas, isso daí, tá? Dependendo. Qual o link do grupo do WhatsApp? Então, assim, ó, Graça, se você entrou na sala secreta, se você entrou, você é só mandar lá, tá? Tá lá. Quando você entra
Quando você compra o curso, tá lá, entrar no grupo do WhatsApp. Aí você entra. Beleza? É isso. Se você não conseguiu, então você está num grupo de WhatsApp. Beleza, então você está no grupo básico ou normal. E aí, se você quiser entrar para o VIP, eu te mando o link, daí você paga mais R$ 30, né? R$ 30 e você tem esse upgrade aí, vamos dizer assim. Tá? Mas coloca lá no grupo. Dúvidas, gente? Dúvidas? Então vamos lá. Terça que vem, qual vai ser o assunto? Qual vai ser o assunto terça que vem? Você define. Escrevam aí. Tô vendo aqui no chat. Hoje, lembra, eu coloquei o quê? Vou lembrar, ó. Eu coloquei discussão de casos. Esquece discussão de casos, vamos falar outra coisa. Na terça que vem. Tá? Eu coloquei assim, ó. Eu vou dar 3 temas, você vai colocar um, dois ou três. E aí a gente vai somar. Pode ser? Vamos ver. Posso até fazer uma enquete aqui. O que eu coloquei aqui mesmo? Cimentação de tabletops, blocos híbridos, CAD/CAM, blocos de resina versus Emacs. Não, um desses três. Gig não. Gig não vai rolar. Um desses três. Ó, vamos de novo. Eu vou escrever aqui. Calma aí. Deixa eu fazer uma enquete. Fica mais fácil. Segura aí. Vocês vão definir agora. Enquete. Iniciar uma enquete. Vamos lá. Opção 1. Cimentação. Cimentação. Blocos híbridos. Vou colocar blocos híbridos versus Emacs. Ó, coloquei uma enquete aí. Pam, pam, pam. Foi assim? Foi enquete para vocês ou não? Iniciar. Tinha que colocar iniciar, né? Não cliquei no iniciar, pô. Não veio, agora foi. Eu esqueci de mostrar o resultado para todos. Vamos. Cimentação, voto. Tá aqui, ó. Cimentação, voto. Vamos lá, dois minutinhos até essa votação. Blocos de Emacs. Cimentação. Cimentação. Aguinaldo, ó, clica aí na enquete, brother. Quem colocou aqui, ó? Irene, clica na enquete. O Paulão. Ô, Paulão! Como que você tá? O Paulo, professor do Rio Grande do Sul. Beijo pra ti. Ó, vou estar dando aula na BO. Pode mandar para eu pagar os R$ 30 se assistir outro horário? Vai estender mais umas horinhas. Beleza. Beleza, Paulo. Paulo, me lembra na sala secreta lá. Eu mando. Ou lá no grupo de DVO. Sabe aquele grupo de DVO que você faz parte? Escreve lá pra mim que eu mando pra você. Tá? Placa não vai rolar, Abas. Deixa quieto. Você vai ter essa aula aí com o Paulo. Tá? O Abas faz SP lá em Curitiba. Cimentação, você clicou lá na enquete. Cimentação de tabletop está ganhando. É isso aí. Então, beleza. Finalizamos aqui? Então, lá, ó. Cimentação de tabletops ganhou. E aí eu vou fazer uma enquete na segunda. Qual o assunto mais pertinente? Vocês querem falar que eu falo mais de cimento, mais o tratamento? Porque lembra que aqui é um resumo, né? Uma aula mais rápida. Tá bom? Gente, então, lembre sempre desse horário. Marca aí um lembrete no celular, no Google Agenda, qualquer coisa assim, né? De marcar toda terça, 21 horas, tá? Terça, 21 horas, ela é aberta. Lembrando que essa é uma aula para a comunidade, uma discussão para a comunidade, embora a comunidade eu tenha uma aula fechada no domingo, tá bom? E nessa sala secreta vai ter uma oportunidade top se você quiser entrar na comunidade. Não precisa entrar na comunidade, vai ser uma aula normal. Vou dar começo, meio e fim. Beleza? E vou falar assim, pessoal, se quiser a mais, papo reto, você entra na comunidade. É mais de 200 horas de aula. Ao vivo e gravado. Tá? Que mais? É isso aí. Então deu bom, né?
Então, cimentação de tabletops, tá? Quem quiser tirar uma fotinho aí, ó, tira uma fotinho, marca nós lá no Instagram, publica lá que eu reposto. Tá, gente? Então, obrigado. Até terça que vem, nesse bate-horário, bate-canal. Não vão esquecer disso, né? E eu espero que vocês estejam aí na terça-feira. Vocês decidiram aí a cimentação de tabletops. Espero que vocês estejam comigo, beleza? Então não vai esquecer. Na terça, na segunda, aí eu vou definir mais especificamente o tema dessa cimentação. Se é a forma de preparo, se é a forma de como condicionar a peça, ou o cimento propriamente dito, trabalhar sobre cimentos. Vamos ver, aí vocês vão decidir. Valeu? Beijinho pra vocês. Até terça que vem. Valeu, gente. Até mais. Obrigado, tá? Obrigado a todo mundo aí.